Bom dia, querido amigo, ouvinte, internauta da Rádio Conexão Esperança. Que a graça, a paz de Cristo seja contigo no dia de hoje. Queridos, hoje estamos aqui a fim de comentar o capítulo 20 do livro de 2 Samuel, que apresenta uma história que tem tudo a ver com a nossa atualidade. Isso porque no tempo de Davi o seu reinado estava sendo ameaçado por causa de uma rebelião causada por um homem chamado Sebá. Ele então provocou uma sedição no meio das tribos de Israel. Ele percorreu as cidades levantando a população contra o governo daquela época. Assim como nos nossos dias, em todos os lugares, em todas as cidades, a população está se levantando contra o governo atual, que é o governo do PT, que na realidade é um governo corrupto, mas Sebá ele tinha a intenção de usurpar ou dar o golpe no governo de Davi. Houve um homem chamado Amassa, que fazia parte do exército de Davi, que pediu que Davi convocasse o seu exército para ir contra Sebá e os rebeldes. Então eles vão contra Sebá, percorrendo as cidades, procurando a fim de trazê-lo preso até Jerusalém. Porém, eles foram alcançados por Joabe. Joabe havia sido destituído da sua função junto ao exército de Davi por ter matado seu filho Adonias. E Joabe aqui ele mata Amassa, restituindo assim a sua função junto aos valentes de Davi. Joabe então ele cerca a cidade de Abel Bet-Maaca a fim de destruí-la por causa de um só homem. Houve ali uma mulher sábia. No versículo 16 diz o seguinte: então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, ouve, dizei a Joabe, chega-te para cá, que fale comigo. Então aquela mulher falou assim: olha, será que você vai destruir uma cidade que é rainha de Israel? Ou seja, era uma cidade muito importante, não só para Israel, mas também para Deus. Será que Joabe iria destruir essa cidade por causa de um homem? Então Joabe pediu a cabeça de Sebá. E os habitantes daquela cidade, a fim de evitar uma tragédia, lançam a cabeça de Sebá por sobre o muro para que Joabe então seguisse em paz para Jerusalém. Queridos, isso nos mostra que o sistema daquela época, que era o sistema de governo chamado monarquia, não era o sistema ideal para o povo de Deus. Samuel, no livro de 1 Samuel capítulo 8, havia advertido o povo contra esse sistema de governo. Na realidade, todo sistema de governo que faz oposição ao governo de Deus não é um governo ideal para ser levantado, para governar entre as nações. Somente o governo de Deus é um governo justo, um governo livre de maldade, de pecado, de violência, de atrocidades. Queridos, na realidade, enquanto vivemos nessa terra de pecado, teremos que passar por dificuldades que são causadas pelo governo dessa terra. Mas Deus ele promete que um dia vai estabelecer o seu governo entre nós. Confiemos em Deus, confiemos na sua providência e no seu governo sobre a nossa vida, e teremos sempre a tranquilidade e a paz em meio às circunstâncias adversas nesse mundo. Que Deus ele te abençoe no dia de hoje.